Os convido a todos para continuarmos adorando a Deus, adorando o Senhor. E hoje eu quero falar sobre esse extravagante amor. Vocês sabem que eu estou no meio de uma série, na verdade estou no final dessa série, que eu intitulei Aos Meus Filhos com Carinho. Eu tenho pensado nos meus filhos, que estão saindo de casa para estudarem longe. Eu tenho pensado em toda a igreja, então eu me refiro à igreja também, todos como meus filhos. Essa expressão de se referir ao povo de Deus como filhos, nós encontramos muito lá em Provérbios. Eu separei Provérbios 4, de 10 a 13. No outro momento separei uma outra passagem, mas diz: ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá vida longa. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por elas seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução, não a abandone. Guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Eu tenho dito que eu ficarei muito feliz se depois, analisando a vida deles, contemplando a vida deles, na verdade a vida de vocês, no futuro, longo ou breve, gostaria de ter essa mesma alegria que o apóstolo João, ele demonstrou em 3 João, lá no versículo 4. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Isso se aplica à casa, para os filhos, e se aplica para a igreja. Eu não tenho alegria maior que essa, do que saber que meus filhos estão andando na verdade, na palavra da verdade, estão caminhando com Cristo. E hoje, falando desse extravagante amor, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 12, dos versículos de 1 a 8. Hoje eu quero falar sobre generosidade. E nós temos aqui um acontecimento onde há muita generosidade. E essa generosidade foi elogiada pelo Senhor Jesus. Mas um dos apóstolos, e na verdade todos eles estranharam essa generosidade, tá bom? Mas o Senhor elogiou, e é por isso que nós temos aqui esse episódio. Então, acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus, a leitura da verdade. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixa em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Vamos orar. Querido, muito obrigado pelos meus irmãos queridos aqui presentes, que vieram aqui para adorar o Senhor, e eles com alegria estão fazendo isso, e o Senhor está presente conosco, e o Senhor recebe a adoração, porque nós somos o teu povo, e fomos comprados com o teu precioso sangue. Então esse momento, ele é muito especial para nós. É o ponto alto da nossa semana,
é esse dia, o dia do Senhor. Nós começamos a semana adorando o Senhor com alegria, com gratidão, sobretudo pelo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, quando o Senhor mudou o nosso destino eterno. Se o Senhor não fizesse isso, todos nós estaríamos perdidos para sempre, sofreríamos eternamente. Mas o Senhor, sem culpa alguma, sem pecado algum, assumiu as nossas culpas, morreu no nosso lugar, ressuscitou, e o Senhor satisfez a justiça de Deus Pai, e agora o Senhor está à direita dele e intercede por nós. Louvamos o teu nome por isso. E nós aguardamos, ó Deus, a sua vinda gloriosa, quando o Senhor voltará para nos buscar, para vivermos para sempre com o Senhor, em novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Ó Deus, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor meu, rocha minha e redentor meu. No nome de Cristo nós oramos. Amém. Os primeiros 11 capítulos do Evangelho de João abrange um período de 3 anos. 11 capítulos de João, 3 anos. E os 10 últimos capítulos falam da última semana de Jesus. Vocês já sabem que a ênfase daqueles que escreveram os evangelhos, nós são 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a ênfase deles sempre foi na última semana, demonstrando ali que a importância da última semana, onde aconteceu a traição do Senhor, a sua prisão, o seu julgamento, a sua morte na cruz, o seu sepultamento, a sua ressurreição e a sua ascensão, relatado por Lucas. Então, agora ele está na sua última semana, e ele está no vilarejo chamado Betânia, que é onde moravam seus grandes amigos, Marta, Maria e Lázaro, e ele estava ali para a última Páscoa. Seria a última Páscoa da antiga aliança. O contexto é um contexto de perseguição. Olha para João capítulo 11, 45 a 53. Depois de Jesus ressuscitar a Lázaro, e Lázaro já estava sepultado há vários dias, mas muitos creram, mas outros não creram. Depois da ressurreição, tem sempre aquela história que se nós fizéssemos mais milagres, as pessoas creriam mais. Se Jesus voltasse hoje e fizesse, as pessoas creriam. Isso não é verdade, porque o problema das pessoas na época de Jesus não foi que eles não viram os milagres, é que eles não creram apesar dos milagres, apesar dos sinais. E esse aqui foi um milagre espetacular, que foi a ressurreição de um morto, de um amigo de Jesus morto. Mas depois de Jesus ressuscitar a Lázaro, muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Ele ressuscitou uma pessoa. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio, a Suprema Corte deles. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais miraculosos. Se o deixarmos, todos crerão nele, e então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Ele vai nos prejudicar muito. Eles não negam os milagres. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: nada sabeis, não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Os humanos podem acabar conosco, mas se alguém tem que, ao invés de perdermos a nação e também os nossos privilégios, que morra uma pessoa no lugar da nação. Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo um sumo sacerdote, naquele ano,
profetizou que Jesus morreria pela nação judaica, e não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los num só povo. E daquele dia em diante, resolveram tirar-lhe a vida. Então, olha o contraste. Muitos, vendo o milagre de Jesus, creram, e outros resolveram tirar a vida de Jesus por causa disso. Enquanto muitos creram em Jesus, porque constataram que ele ressuscitara Lázaro, por esse mesmo motivo, outros decidiram matá-lo. Então, a gente lê os evangelhos, tem sempre essa tensão, e no livro de Atos também, de pessoas que creem e pessoas que resistem, pessoas que não creem. É o que acontece nos nossos dias também. Acontecem pessoas que creem, entendeu? Estão muito firmes na sua fé, e outros não creem. Embora ouçam a vida inteira, ouçam o tempo todo, não creem. Mas tem pessoas que creem. Sempre existiu essa tensão. Mas olha para o texto. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, versículo 1, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Então, esse texto ela é uma espécie de prefácio da maravilhosa história do amor de Cristo derramado por nós na cruz do Calvário. Naquela Páscoa, ele era o cordeiro que seria sacrificado para ser o salvador de todos aqueles que creem. Então eles estavam comemorando a Páscoa, e nós conhecemos muito bem a história da Páscoa. O pastor Acre nos explicou que fala da morte dos cordeiros, antes que o anjo da morte passasse sobre os egípcios, e nas casas onde tinha sangue na porta do cordeiro, o anjo da morte passou, e não fez mal algum, mas nas casas onde não havia o sangue do cordeiro, todas aquelas famílias perderam seus filhos primogênitos. Então, desde então, foi instituída a Páscoa, para que eles se lembrassem desse acontecimento. O sangue do cordeiro poupou a vida deles, e eles estão ali para celebrar isso. E agora estava o definitivo cordeiro, que daria a sua vida para a salvação daqueles que creem. Então, eles estavam, segundo um texto, esse texto nós lemos também no Evangelho de Marcos e Mateus. E pelo relato dos outros evangelistas, nós sabemos que Jesus não estava na casa de Marta e Maria, ele estava na casa de um camarada que era chamado de Simão o leproso. É claro que ele tinha sido curado de lepra, porque se ele fosse leproso não poderia recebê-los. É possível que Jesus tenha curado Simão da lepra, e ele então resolveu, em gratidão a Cristo, oferecer uma refeição em sua casa. Como Lázaro e Maria estavam ali naquela pequena aldeia e eram pessoas muito próximas a Jesus, eles também foram para essa refeição, foram convidados. Então essa é a história. Então, observe primeiro para o serviço de Marta. Versículo 2, ali eles prepararam um jantar para Jesus. Maria servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então nós temos ali naquela mesa, interessante, 2 pessoas. Nós temos uma pessoa que era leprosa e foi curada. Então, como leproso, ele vivia alienado. Não podia se aproximar das pessoas, sofreu muito, vivia alienado, longe das pessoas, longe da família, mas foi curado, e agora ele voltou para casa. Imagine a alegria desse homem, né? Era Simão. Mas também estava Lázaro à mesa, que esteve morto e ressuscitou. Pelo poder do Senhor Jesus, ele ressuscitou. Então, imagine, eu queria estar ali, naquele lugar, para conversar com eles. Tipo de conversa, né? Ali o papo estava muito animado, muita gente feliz. Marta servia, nós estamos vendo aqui. Sempre Marta, ela está associada ao serviço. Marta serve ao Deus Criador que virou gente e habitou entre nós. Então ela gosta de servir, ela gosta de trabalhar para Jesus.
Lucas 12, 37, nós lemos que felizes os servos cujo Senhor encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, para que se reclinem à mesa e virá servi-los. Então, felizes aquele que o Senhor o encontrar vigiando. Feliz aquele que o Senhor encontrar trabalhando. E diz que o Senhor vai servi-los quando voltar. Quando o Senhor retornar, ele será como um garçom. Ele se vestirá de uma roupa de garçom e servirá os seus servos. O serviço mais humilde da igreja, ele é muito nobre. Gálatas 5,13 diz: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne, ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Marta, ela gostava de servir, porque ela ama Jesus, e ela ama as pessoas também que ali estavam. Agora nós temos que olhar para Maria. Esse momento é um momento muito especial do texto. Aqui é a parte mais alta do texto, o versículo 3. Marta servia. Sua irmã Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, e derramou-o sobre os pés de Jesus, e os enxugou com os seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Pelos outros textos paralelos, nós sabemos que o perfume estava num vaso de alabastro. Era um vaso bonito, era caro, o próprio frasco era muito caro. E lá estava um precioso perfume, e ela derramou todo o seu conteúdo sobre a cabeça. João não fala sobre isso, mas os outros evangelistas falam na cabeça e sobre os pés de Jesus. Era o nardo uma erva muito rara, e ela vinha de lugares muito distantes, lá da China, Tibete, Índia, é de onde vinha, então era algo muito caro, era um perfume importado. Era de muito longe, muito puro e, consequentemente, muito caro. Foi avaliado por 300 denários. Isso correspondia a um ano de trabalho de um servo, de um trabalhador assalariado. Um ano de trabalho era o preço daqueles 333 ml. Pequeno. Então, ela economizou dinheiro, ela guardou dinheiro, e ela tinha um objetivo, com aquele de comprar um perfume, não para usar para ela mesma, mas para usar em Jesus. Maria, essa era o seu objetivo. Então foi para ela assim, um grande sacrifício, comprar aquele perfume para derramá-lo sobre o Cordeiro Santo de Deus. Ela derramou generosamente o caro perfume sobre aquele que derramaria o seu precioso sangue para salvá-la. Então, em alguns, não sei quantos minutos, mas em pouco tempo, todo aquele recurso, ela despejou ali sobre Jesus. Que motivou Maria a fazer tão generosa oferta? Certamente o seu coração generoso, o seu coração amoroso e cheio de gratidão, porque ela amava o Senhor, ela amava ouvir os seus ensinamentos, ela sabia que Jesus era o Cristo, o Rei, o Filho de Deus, que veio enviado pelo Pai para salvá-la. E ela sabia também, ela viu que o seu irmão foi tirado da morte por ele. Seu irmão querido, ela teve seu irmão de volta, então ela tinha muitos motivos, e o seu coração estava cheio de amor e de gratidão. Ela já admirava muito Jesus. Nós lembramos daquela cena dela aos pés de Jesus. E agora, mais uma vez,
ela está ali aos pés de Jesus, depois de derramar sobre a sua cabeça, ela está aos pés de Jesus. E eu fico imaginando, eu vi algumas fotos, tentando imaginar ela colocando, né, aquele perfume nos seus pés e secando com os seus cabelos. E para uma mulher soltar o cabelo assim, na frente de outros, era uma posição muito desonrosa, mas ela não teve problema, ela estava honrando a Cristo. A gratidão e o amor de Maria pelo Senhor não conhecia limites, era um amor extravagante, um amor humilde, um amor extremamente generoso. Maria amou muito o Senhor, mas o Senhor amou muito mais Maria quando derramou o seu sangue na cruz por ela. Ela derramou todo aquele perfume caro para ele, naquele dia, naquele momento. Mais tarde, 6 dias depois, Jesus derramou o seu sangue por Maria. Essa é uma história de serviço, de amor, gratidão, sacrifício sem limite. Uma história tão bonita, mas ela foi interrompida por atitudes muito mesquinhas e hipócritas também. Olha os versículos 4 e 5, onde nós vamos ver a falsidade de Judas Iscariotes. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele que avaliou o valor. Então, nós sabemos que Judas, ele era um dos 12. Ele conhecia Jesus, ele estava com Jesus há 3 anos. Ele viu muitas coisas acontecerem. Nós sabemos, são muitas experiências que ele viveu com o Senhor. Ele viu Jesus curar todos os tipos de doença. Ele foi testemunha ocular da ressurreição dos mortos. Ele viu por 2 vezes Jesus alimentar uma multidão com alguns pães e peixes. Ele estava no barco quando Jesus acalmou a tempestade. Ele estava na festa de casamento em Caná, quando Jesus transformou água em vinho. Judas ouviu os ensinos de Jesus, ouviu o sermão da montanha da boca do próprio Cristo. Judas ouviu Jesus falar sobre vida eterna e sobre o inferno. Foi discipulado pelo próprio Senhor. Judas viu a fuga de demônios em massa apenas com a palavra do Senhor Jesus. Testemunhou a transformação radical de muitos pecadores perversos. Judas, ele teve o privilégio de conviver com um homem absolutamente sem pecados. Ele viu a mansidão, a bondade, a humildade, a gentileza, o perdão de Cristo. Judas viu o amor em pessoa. Judas viu Deus, o Deus Criador, e conviveu com Ele. Mas ele era mesquinho, muito mesquinho. O diabo, mais uma vez, estava tentando estragar aquela festa, como aconteceu lá na igreja de Jerusalém, aquela igreja maravilhosa, está tudo muito bem, aqueles irmãos vivendo em perfeito amor, de repente um casal destoa. Porque esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres seriam 300 denários. Na verdade, Judas não estava sozinho. Eu penso que ele estava, era o formador de opiniões, porque lá em Mateus 26, 8 e 9, diz que os discípulos também pensaram a mesma coisa. Eles perguntaram, na verdade eles falaram, Mateus 26, 8 e 9, os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que esse desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. E a observação de João, no versículo 6, é importante. João diz: ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela fora tirado. Então, interessante que mais tarde, o próprio Judas vendeu a Jesus por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata correspondia a 4 meses de trabalho. Entendeu? Ele vendeu Jesus por 4 meses de trabalho, mas ele criticou a mulher que doou 1 ano do seu trabalho para agradar a Deus. Ele recebeu dinheiro
para que Cristo fosse morto, mas ele criticou quando alguém doava o dinheiro para exaltar a Cristo. Judas, ele de fato, ele que protagonizou o maior desperdício da história. Foi ele, não foi Maria. Maria foi elogiada pelo Senhor. Maria fez algo maravilhoso para nós, um grande exemplo para nós. Mas Judas desperdiçou toda aquela oportunidade que ele teve de estar com o Senhor e jogou fora, porque ele era um homem ganancioso e ele amava muito o dinheiro. Cuidado com o dinheiro que você acumula, pois ele vai lutar constantemente para assumir o controle do seu coração. Qual é o remédio para a gente lidar com o dinheiro bem? Seja generoso, seja um doador. Seja um doador. Queridos, versículo 7, Jesus faz a interpretação daquela situação. Respondeu Jesus: deixa em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Deixa em paz. Então Jesus está dizendo, Maria não tinha intenção de ungir Jesus, como era costume dos judeus. Depois que uma pessoa morria, eles embalsamavam a pessoa, não é? Levavam especiarias e colocavam sobre o corpo de Jesus. Lembra que Jesus, ele morreu numa sexta-feira, foi tirado da cruz já anoitecendo, porque não podia ficar. Eles não puderam ter aquele trabalho que os judeus tinham com o corpo, de embalsamar o seu corpo, não deu tempo. E ele foi sepultado rápido. As mulheres no domingo, no sábado não podiam fazer isso. No domingo foram para fazer exatamente isso. Foram à sepultura para colocar especiarias. Mas Maria já tinha feito isso antes. Antes da sua morte, já tinha, de certa forma, como Jesus falou, preparado o seu corpo. Jesus interpretou o que ela fez como uma unção para o dia do seu sepultamento. Lá em Mateus 26, 12 diz, quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Jesus sabia que ele veio ao mundo para entregar a sua vida no lugar de pecadores. Por fim, no versículo 8, Jesus falou, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Então o foco era Cristo. Ela fez muito bem de focar em Cristo. E no final tem um memorial que João não registra nessa história toda. Tem um memorial, mas está em Marcos capítulo 14, versículo 9. Eu não sei se vocês conseguem ler. Vocês podem ler comigo? Eu lhes asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado. Isso aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Há mais de 2000? Não. Há quase 2000 anos atrás. Esse acontecimento. Aconteceu lá em Betânia, bem pertinho de Jerusalém. Uma distância muito grande da gente. E nós estamos aqui em outro continente. Nós estamos no Brasil, 2023. E aqui é uma igreja que prega o Evangelho. E o que nós estamos fazendo aqui hoje? Nós estamos contando essa história que Jesus falou que seria preservada para que ela fosse contada. Exatamente, vai ser contada como um memorial do bem. Jesus ensina assim que a devoção a Ele é a principal das virtudes cristãs. Será possível exagerarmos no amor, devoção, sacrifício, dedicação e doação por amor a Cristo? Eu gosto muito da história dos morávios, que eram evangelistas, eles eram crentes, muito evangelistas, e certa vez eles ficaram sabendo, 2 rapazes, que havia uma ilha na Índia, no leste da Índia, onde havia uma multidão de escravos africanos trabalhando por um dono. Um camarada era dono da ilha. Ele era ateu. Era um camarada, um cidadão britânico, mas ateu, e ele escravizava muita gente ali que trabalhava para ele.
Então, eles queriam entrar naquela ilha para pregar o evangelho. E pediram a ele autorização, que nós queremos entrar para pregar o evangelho. E ele respondeu da seguinte forma: nenhum pregador chegará a esta ilha para falar sobre essa coisa sem sentido. Mas aqueles jovens ficaram assim pensando naquelas pessoas, eles vão se perder todos, eles não vão conhecer o evangelho, não serão salvos. E o que eles fizeram? Eles decidiram se vender como escravos, para evangelizá-los, com 20 anos cada um. Então, nós vamos nos tornar escravos dele. E se venderam com escravo, pagaram a passagem e foram para a ilha, né? E ali, quando estavam no barco para ir embora, as pessoas estavam dizendo, por que vocês estão fazendo isso? Vocês nunca mais verão seus familiares e amigos, vocês serão escravos para o resto de suas vidas. E eles responderam, para que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa pelo seu sacrifício através das nossas vidas. É isso que importa. Para que o cordeiro receba a recompensa através da nossa vida. Receba a glória de vidas sendo transformados pelo poder dele mesmo. Queridos, o coração bondoso, generoso e exageradamente amoroso de Maria de Betânia batia no mesmo compasso do amor de Cristo, que em seu incompreensível amor desceu da glória e se fez gente, e sem ter culpa alguma, assumiu a nossa culpa, enfrentou a pior das mortes na cruz, para nos salvar da justa ira de Deus e nos dar a vida eterna. Essa história é ao mesmo tempo do amor extravagante de Cristo por nós e do tipo de amor que devemos devolver para Ele. Devemos dar a Ele toda a nossa vida. Por isso, meus filhos, por isso, meu filho, seja generoso e não mesquinho como Judas. Doe em silêncio, ninguém precisa ficar sabendo. Procure estar disponível para o trabalho de Cristo. Trabalhe para Cristo com capricho, alegria e gratidão. Não viva murmurando, não viva reclamando. Não trabalhe para ser reconhecido. Dê o seu melhor para Cristo. Ao doar de maneira extravagante, nunca diga que a sua doação é um sacrifício, mas sempre um privilégio. Meu filho, ame a Cristo com esse amor extravagante, não para receber mais de Cristo, mas por gratidão pelo que Cristo já fez por você no Calvário. Ele derramou o seu sangue por você. Foi assim que Ele o perdoou. Foi assim que Ele o livrou do inferno. Seria muito o que fazemos para Ele? Será extravagante o que fazemos para Ele? Será que existe extravagância para isso? Martin Lloyd Jones, quando havia terminado de se formar em medicina e caminhado para uma sólida carreira, sendo assistente do médico da rainha da Inglaterra, em Londres, ele tinha um brilhante futuro pela frente. Até que aos 27 anos de idade, para a surpresa de seus colegas, ele tomou a decisão de interromper a sua promissora carreira para se tornar um pregador do Evangelho no país de Gales. Por maior que fosse o seu amor pela medicina, o seu coração foi atraído pelo Senhor e ao ministério da palavra. Essa convicção do chamado de Deus o acompanhou durante toda a sua vida. Ele não deixou de amar a medicina e sempre foi muito grato ao Senhor por todo aquele tempo na sua vida. Anos mais tarde, quando elogiado por sua escolha em relação à pregação, ele não hesitava em dizer, aspas, não renunciei a coisa alguma, recebi tudo, considero a mais alta honra que Deus pode conferir a qualquer homem, ser chamado para ser um arauto do Evangelho. Fecha aspas. Então, meus filhos, por amor a Cristo, em gratidão a Cristo, trabalhem, dediquem-se,
doem. Doem para Cristo e para a sua obra. Isso é agradável a Deus. Ele elogiou esse coração generoso. Que seja o coração, nosso coração também. E que Deus nos ajude.